Quem aqui já foi em acampamento de igreja? Sabe como é que é, né? Você vai lá e você passa aqueles dias ali ouvindo uma série de pregações ou de preleções a respeito de um tema. Parece que foi justamente isso que Jesus fez aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Porque o texto diz que Jesus estava caminhando e uma multidão estava seguindo ele, e aí ele para, então, e começa a ensinar essa multidão, e isso levou tempo. Nós estamos percebendo aqui a cada domingo que aquilo que Jesus ensinou não foi simplesmente um conjunto de regras, não foram frases aparentemente sábias, como a gente vê por aí nos coaches de Instagram, mas Jesus realmente estava falando as verdades de Deus. Mas Jesus dedicou tempo para ensinar essas verdades. Sendo assim, temos que sempre lembrar que nenhuma verdade do Sermão do Monte será compreendida se não estiver sendo trazida à luz da sua totalidade. Se nós pegarmos uma porção do Sermão do Monte, um versículo apenas do Sermão do Monte, e tentarmos entender esse versículo, esse texto de uma forma isolada, nós não compreenderemos toda a sua riqueza. Porque Jesus ensinou e pregou isso dentro de um contexto maior. Por isso, é essencial entendermos esse contexto maior. Dito isso, precisamos ter no nosso coração que Jesus não pregou o Sermão do Monte com a intenção de ensinar os crentes aquilo que eles devem fazer. Jesus pregou o Sermão do Monte com a intenção de ensinar o cristão aquilo que ele deve ser. Não é sobre um conjunto de regras. 10 passos para ser feliz. 5 maneiras de destravar a sua vida, ou seja lá qual foram os termos que tem usado por aí hoje em dia. A verdade é que em tempos de tantas vozes e ensinos, a nossa postura vai ser diferente. Ao invés de sair correndo por aí na ânsia de ouvir o que os mestres das redes sociais ou do mundo estão ensinando, nós iremos sentar e ouvir o nosso mestre. Nós estamos ainda na primeira parte do Sermão do Monte. E essa primeira parte eu tenho chamado aqui de paradoxo da felicidade. Por que paradoxo? Porque parece um ensino contraditório, mas não é. Vamos ler o texto? Acompanhe comigo, por favor, Mateus capítulo 5, e faremos a leitura a partir do verso 3. Mateus 5, a partir do verso 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Até aqui, por enquanto. Você percebe que nós temos diante de nós um aparente paradoxo? Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram. Talvez essa seja a bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, talvez seja mais paradoxal, a aparentemente mais contraditória. Porque de uma forma livre, ela poderia ser traduzida: felizes os que choram, felizes os tristes. É algo justamente contrário, na contramão daquilo que nós ouvimos na boca de muitos sábios desse mundo. Parece contraditório, mas não é contraditório. Na verdade, quando Jesus começa a ensinar aqui sobre felicidade, esse é o assunto de Jesus nessa primeira parte do Sermão do Monte. Quando Jesus começa a ensinar sobre felicidade, nós somos levados ao confronto de que nós não sabemos muito bem o que é felicidade de fato. Porque responda, por favor, essas perguntas aí no seu coração. O que é uma pessoa feliz? O que faz uma pessoa feliz? O que tem uma pessoa feliz? Porque a partir dessas respostas, você pode chegar à conclusão de que se você é ou não é feliz. Fato é que todos procuram felicidade. John Piper diz que o problema das pessoas não é procurar muito a felicidade, o problema das pessoas é procurar pouco a felicidade.
Porque se procurassem muito a felicidade, correriam para Deus. Porque é apenas em Deus que a felicidade de verdade se encontra. Se nós procurássemos felicidade verdadeira, nós correríamos cada vez mais para Deus. E pararíamos de ficar correndo atrás de outras soluções que no máximo nos oferecem um alívio, uma alegria temporária. Mas é aí, irmãos, que entra o caráter totalmente enganador do pecado. Porque o pecado, ele sempre oferece felicidade. O pecado nunca se apresenta diante de nós dizendo assim, ó, eu vim para destruir a tua vida. O pecado não chega para a gente e diz assim, viu, vem cá, Alessandra, eu estou a fim de desgraçar a tua vida, bora. E a Alessandra diz, bora. Maluca só se for. Ninguém cai nessa. Mas o caráter do pecado é enganador. Ele promete felicidade, mas entrega infelicidade. Ele promete um caminho florido, um caminho bem-sucedido, mas entrega sempre um beco sem saída. Ele sempre oferece, no final, aquilo que é de acordo com a sua natureza, que é o mal. Mas em Jesus nós temos a linda verdade proferida pelos lábios do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando falamos sobre felicidade, nós precisamos entender que há um caminho apenas para a felicidade de verdade. Quando falamos sobre felicidade, estamos falando sobre felicidade verdadeira, completa, plena, permanente. Uma felicidade que não nos é tirada por qualquer circunstância. Sendo assim, felizes, então, bem-aventurados são aqueles que vivem de acordo com os valores do reino de Deus. E faça essa distinção na sua mente, por favor. Valores, não regras. Valores do reino de Deus. Porque o objetivo do Evangelho, como falamos no domingo passado, é o nosso coração. Não é simplesmente as nossas mãos, onde eu cumpro uma série de regras, mas o meu coração está sujo. Então, felizes de verdade são aqueles que vivem de acordo com os valores do reino de Deus. Perceba que nessas bem-aventuranças, a partir dessas bem-aventuranças, nós podemos afirmar que Jesus diz que o crente, e aí o crente aqui eu estou falando o cristão, o discípulo de Jesus, o crente bom, aquele de verdade, felizes são esses. Jesus diz que o crente, então, ele é feliz, não que será feliz. A felicidade é algo que podemos experimentar hoje. Só que aí a gente cai de novo na pergunta, o que é ser feliz? Porque é claro que a Bíblia não promete um tipo de felicidade que está divorciada das adversidades. Mas é uma felicidade que se sobrepõe. É uma felicidade que cobre, que permanece, que vence as adversidades. Bem-aventurados, felizes são esses. E aí Jesus, então, ele ensina a respeito. Felicidade, alegria, é uma coisa que nós podemos experimentar hoje. Mesmo em meio às lágrimas, somos capazes de sorrir, porque o nosso coração é feliz em Jesus. Sendo assim, a vida no monte é marcada por contentamento e satisfação no Senhor. Quando falamos sobre vida no monte, nós estamos falando sobre um monte geográfico específico literal. Mas estamos falando sobre essa vida que é movida pelos princípios de Deus. Pelos princípios que Jesus nos ensinou. Então, viver essa vida, ela traz para o nosso coração contentamento e satisfação. É essa a ideia do Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos de toda a Escritura, do mundo inteiro. Muita gente nunca abriu uma Bíblia, mas sabe esse salmo. Muita gente não sabe que está no Salmo 23, mas se você chegar para a pessoa e falar, o Senhor é meu pastor, ele não concorda que é o pastor dele, mas ele vai dizer, de nada sentirei falta, ou nada me faltará. Mas a ideia do texto do Salmo 23 é essa, que eu tenho Jesus como meu pastor, eu tenho o Senhor como meu pastor, então de nada eu sinto falta, porque eu tenho tudo o que eu preciso. Até mesmo nas coisas que eu acho que eu preciso, eu percebo Deus trabalhando a minha vida. E me ensinando o que é, de fato,
essencial. É sobre isso que Jesus está nos ensinando no Sermão do Monte. Uma vida de contentamento, uma vida de satisfação. Acaso você não deseja isso? Acaso você não quer isso? Uma vida verdadeiramente feliz? É claro que queremos. Porque a felicidade, a busca pela felicidade é uma busca natural, é uma busca instintiva. Ela faz parte de quem nós somos. Todos nós queremos a felicidade. Mas ela não é só uma busca instintiva, ela é uma busca também intuitiva. É uma busca que a gente para, a gente pensa, a gente analisa as coisas, a gente pensa, isso aqui vai me fazer mais feliz, isso aqui vai me deixar infeliz. E a gente vai atrás dos sonhos, dos propósitos que a gente acredita que tem para a nossa vida. Mas por fim, a busca pela felicidade também é uma busca espiritual. Todos nós já percebemos que há um buraco em nosso coração que esse mundo não preenche de jeito nenhum. E por isso nós corremos para outras coisas. Por isso que nós corremos para aquilo que é transcendente. Nós corremos atrás de um tipo de experiência que de alguma forma sintamos que fomos elevados a um outro nível. Mas é só em Deus que nós podemos encontrar isso. A bem-aventurança que iremos tratar hoje se encontra no versículo 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia, por favor, bem alto. Levanta a sua Bíblia aí e diga: isso é Nós precisamos ser um povo que anda, que lê e que pratica a Bíblia, a palavra de Deus. Então acompanhe na sua Bíblia. Ah, mas é só um versículo. Olhe para a sua Bíblia. Rabisque, escreva, anote, coloque as suas dúvidas. Não tenha medo, não tenha dó de riscar a sua Bíblia. Depois você compra outra. Se você quer ter uma Bíblia limpa, você pega, compra, bota numa moldura e deixa num quadro assim. Mas a Bíblia boa, de verdade mesmo, é aquela que você usa. É aquela que você lê, que você anota. Porque isso normalmente fala sobre uma pessoa que está sendo ferida também por essa Bíblia. Eu quero pedir que você feche seus olhos mais uma vez para orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, nós imploramos, fala conosco. Espírito Santo, abre o nosso coração. Nos mostra qual é a tua verdade e, a partir disso, qual é a tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Não deixa que esse tempo aqui seja em vão, seja inútil. Fala conosco. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém, irmãos? Ou eu que estou meio surdo, ou vocês estão dando um amém muito assim, muito fraquinho hoje. Estão cansados, é isso? Pode ser, né? Vamos para o texto? Eu quero pedir que você olhe então para o versículo 9 e eu quero lembrá-lo que nós iremos olhar para esse versículo, iremos dividi-lo em 3 partes, como fizemos com as outras bem-aventuranças. Porque Jesus segue a mesma estrutura aqui quando ele está ensinando sobre isso. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deixa eu te perguntar algo antes de entrarmos no versículo aqui. Você já ouviu o discurso de algum político que, apesar de ser entusiasmado, jamais poderia ser colocado em prática? Você já ouviu a promessa de algum político que você disse assim, cara, isso nunca vai ser possível? Não precisa ficar pensando muito, tá? Mas a verdade é que para serem eleitos, na hora da eleição, alguns, se não muitos, fazem promessas utópicas. Fazem promessas impossíveis de serem cumpridas. Utopia é um ideal imaginário que é impraticável. Ou seja, que não pode se tornar real. Pode ser bonito na cabeça, mas na prática não existe.
Só existe na cabeça. Um dos assuntos, talvez que seja mais utópico dentro da nossa realidade, é a paz mundial. Sempre me intrigou o fato de ver alguns vídeos circulando na internet, naqueles eventos da Miss Universo, e aparecia Miss Universo falando sobre a paz mundial. E eu fiquei pensando, seria isso possível? A paz mundial, ela se encaixa dentro dessa descrição. Se você procurar um pouco, você vai ver que a cada momento tem pessoas falando sobre isso. A ONU surge, a Organização das Nações Unidas surge com esse propósito, a paz mundial. Evitar uma terceira guerra mundial. O mundo a todo momento está falando sobre isso. Com a internet, então, nem se fala, todos ganham voz, todos ganham vez, mas é inalcançável. A paz mundial é inalcançável, porque essas pessoas se esquecem sempre da raiz do problema. Da raiz do problema, aquilo que causa a falta de paz. E a raiz do problema nós já sabemos, é o pecado no coração. A doença do mundo é o pecado. A doença do mundo não são os políticos. A doença no mundo não é o dinheiro, a doença no mundo não são qualquer outro nome, qualquer tipo de comportamento que a gente queira listar. A doença do mundo, aquela doença que também habita no meu e no seu coração, é o pecado. E enquanto não lidarmos com o pecado, que é a raiz então do problema, nós não conseguiremos experimentar essa paz. O mundo jamais experimentará uma paz verdadeira se não entender que o que impede isso é o pecado. Nós lemos a partir do versículo 3 de Mateus 5, e eu quero ler aqui agora o versículo 1 e o versículo 2. O texto diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Você percebe que havia uma multidão seguindo Jesus, e como sempre, Jesus decide que é o momento de fazer um filtro. Jesus para. Sempre quando multidões cercam Jesus, ele para e ele trata de ensinar de uma forma clara para que as pessoas entendam o que significa segui-lo. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele para, os discípulos dele então se aproximam e ele começou a ensiná-los dizendo. A gente desenvolve e fala muito bem sobre esses dois primeiros versículos aqui no primeiro sermão da série. Eu quero apenas trazer à memória aqui o que está acontecendo. Imagine então Jesus sentado, porque naquela época o contexto é o seguinte: é o contrário do que nós estamos fazendo aqui agora. Porque a pessoa que está falando está em pé, e os que estão ouvindo, prestando atenção, estão sentados. Na época, quando o rabi, o mestre, o professor, ia ensinar, ele sentava. E quando ele sentava, as pessoas que estavam ouvindo, elas entendiam, o que ele vai falar é muito sério. O que ele vai falar é tão sério que ele não pode fazer em movimento. Ele não pode fazer em pé, ele vai ter que sentar para que haja uma mudança na postura e as pessoas possam dar atenção devida àquilo. Então é isso que Jesus está fazendo. No pé daquele monte, havia todo tipo de pessoa ouvindo. Havia os curiosos, para não dizer fofoqueiro, né? Aqueles que só querem saber o que está acontecendo para poder sanar essa ânsia desgraçada que tem no coração de ficar sabendo sobre a vida dos outros. Havia os interessados, ou melhor, os interesseiros, aqueles que sabiam que Jesus estava curando, sabiam que Jesus já tinha multiplicado pães, sabiam que Jesus estava fazendo milagre, e muitas vezes nós vemos esse tipo de gente no meio das multidões que seguem a Jesus. Aqueles que se aproximam de Jesus na tentativa de conseguir algo. Aqueles que aparentemente até parecem ser discípulos, que aparentemente até são confundidos com cristãos, ou como o termo que usamos muito hoje em dia, com crente. Só que na verdade se aproximam de Deus apenas na intenção de conseguir uma bênção. São pessoas que se aproximam de Jesus pensando: o que o Senhor pode me dar? O Senhor pode me curar esse câncer? Pode? Tá bom. Então me diz agora o que eu tenho que fazer para pagar o Senhor para o Senhor me dar isso. Aí tem alguns malucos
que vendem então a ideia de que se você fizer um voto de 12 meses de R$500, o teu 13º mês vai ser a tua cura. E eu não sei quem é mais louco, quem promete ou quem acredita. Fato é que nenhum dos dois leu a Bíblia. E nós vemos esse movimento, onde interesseiros continuam caminhando perto de Jesus, apenas procurando sugar alguma coisa dele. E nós vemos do outro lado falsos profetas fomentando a possibilidade disso acontecer. Como se Deus pudesse ser comprado. Toda cura é graça. Graça de Deus. Nenhum de nós merece. Seja curado ou seja morrendo por conta de alguma enfermidade. Que a nossa vida sirva para a glória do nome de Jesus. No pé daquele monte havia todo tipo de gente. Mas é interessante o movimento que o texto nos mostra. Jesus está caminhando, ele para, e quem que se aproxima de Jesus? Os discípulos dele. Não é a multidão toda. E isso prova que boa parte da multidão ignorou o fato de Jesus ter sentado. Ignorou o fato de que agora o que ele vai falar é importante. Eu não vim aqui para ouvir o que é importante, eu vim aqui para receber minha bênção. Então eu vou dar uma volta, vou esperar Jesus terminar o assunto com os discípulos e depois eu volto aqui. Ver se eu vou ganhar aquilo que me prometeram ou não. Mas os discípulos de Jesus não. Os discípulos de Jesus se aproximam dele e ouvem o que ele tem para falar. Porque Jesus não é um mistério. Jesus não para, senta e fica ali de braço cruzado, esperando as pessoas adivinhar qual é o ensino dele. Você está com sua Bíblia aberta, né? Você está acompanhando o texto. O versículo 2 diz que Jesus começou a ensiná-los dizendo. Jesus falou. E os discípulos precisavam ouvir. Fato é que os discípulos escutam, mas boa parte da multidão também escuta aquilo que Jesus está ensinando. E o primeiro assunto de Jesus nesse Sermão do Monte é sobre felicidade. O desejo mais natural, mais primitivo de todo ser humano. Felicidade. Nós vimos até aqui já alguns ensinos sobre isso. Falamos sobre os pobres em espírito, falamos sobre os que choram, falamos sobre os mansos, falamos sobre os que têm fome e sede de justiça, falamos sobre os misericordiosos, na semana passada falamos sobre os puros de coração e hoje então os pacificadores. Nós já caminhamos o suficiente para entender que Jesus não está colocando essas bem-aventuranças como características opcionais do cristão. O cristão não pode olhar para isso aqui e pensar, esse eu quero, esse não. Ah, eu vou comprar um carro e eu quero vidro elétrico, ou não. Ah, vidro elétrico é melhor, então eu vou pegar essa bem-aventurança porque eu vou ser um crente melhor. Não! Isso é coisa de crente. Os cristãos são isso, não apenas fazem isso. Porque se fosse apenas um fazer, teria escolha. Teria liberdade para dizer isso eu faço, isso eu não faço. O que Jesus está ensinando é que o caráter do crente é isso aqui. Ele é pacificador. Primeiro ponto. Jesus diz quem são os seus discípulos. E o que Jesus diz é que eles são mais que felizes. Eu estou com a NVI aqui, a NVI traz o termo bem-aventurados. Quem aí tem a versão que traz alegres ou felizes? Levanta a mão. O termo bem-aventurados não se refere a um tipo comum de felicidade. Jesus está dizendo, Jesus está ensinando que há um tipo de felicidade que só pode ser encontrado em Deus. Que não pode ser achado em nenhum outro lugar. Então Jesus está dizendo, felizes, alegres, bem-aventurados são esses. Jesus está dizendo, felizes de verdade são esses. Porém, para cada verdade de Deus, o diabo conta uma mentira para, no mínimo, colocar dúvida na palavra fiel do nosso Senhor. Ao passo que Jesus nos ensina que bem-aventurados são os pacificadores, Satanás, no mínimo, vai fazer, não é bem assim. Mas é claro,
que ele não vai aparecer para você vermelho, chifrudo ou coisa do tipo. Ele é muito mais sutil. Ele é muito mais esperto do que isso. Por isso que somos enganados por Satanás. Mas Satanás, ele é bem sucedido quando consegue nos convencer de que ter paz de verdade é algo impossível. Você já se encontrou numa situação assim? Onde você está vivendo um momento da sua vida que você olha para si e pensa, eu não tenho um dia de paz. Ou talvez aqueles momentos em que a gente explode com as pessoas que estão ao nosso redor e simplesmente diz, me deixa em paz. Porque parece que é impossível viver em paz. John MacArthur, um grande homem de Deus norte-americano, ele vai dizer que as escrituras, elas começam falando sobre paz no Jardim do Éden e terminam com a paz na eternidade. Antes do pecado, o que nós vemos, antes da queda, é o ser humano vivendo em plena paz com Deus e também com o seu próximo. Mas quando o pecado entra na história, essa paz ela é corrompida, ela se torna algo inalcançável. Porque o pecado entrou e bagunçou isso. Mas a promessa que nós temos, irmãos, é que em Apocalipse, então, na Nova Jerusalém, esse pecado será extinguido de uma vez por todas. Enquanto hoje nós somos limpos do pecado, de forma que o pecado já não nos domina mais, ainda que tenhamos que lutar contra ele todos os dias, mas ele não nos domina, a promessa que temos, e isso é a nossa convicção, é que na eternidade o pecado será extinguido para sempre. E a paz reinará plenamente de novo. Então, para o mundo, isso pode ser impossível, mas para o cristão, não. Para o crente, não, porque o crente lê a Bíblia. Amém? Como é que está seu plano de leitura? Já desistiu? Ainda não? Psicologia reversa, né? Não é para você desistir. Há mais ou menos 400 referências sobre paz na Bíblia. A Bíblia é recheada de paz. No início ao fim, Deus fala sobre paz. Do início ao fim, há um desejo de paz no coração dos homens. Isso significa, irmãos, que sim, podemos experimentar dessa paz. Ainda que não consigamos entender muito bem a situação que estamos vivendo. Já falamos sobre isso em outro momento, em outra bem-aventurança, mas o nosso problema é que às vezes a gente quer, às vezes não, é só força de expressão, mas muitas vezes, nós só descansamos se entendemos o que está acontecendo. E Deus não chamou a gente para entender tudo. Como pode a nossa mente finita, que tem um limite, sondar o onisciente? Sondar aquele que possui toda a sabedoria. Isso é impossível. O nosso problema é que nós queremos confiar na medida que entendemos. Mas o chamado de Deus para nós não é esse. O chamado de Deus é para crermos e confiar nele mesmo que não entendamos. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem isso e ele nos ensina dizendo que a paz que excede todo entendimento. Ter paz em nosso coração não significa ter entendido o que está acontecendo. Ter paz em nosso coração significa entender que Deus entende o que está acontecendo. E Ele sabe o que faz. A minha paz não vem do entendimento das circunstâncias, mas da confiança naquele que tem poder sobre todas as circunstâncias. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. O desejo de Deus é para que desfrutemos dessa paz, mas que vivamos isso, que vivamos essa paz como membros de um só corpo. Você percebe como principalmente na segunda parte das bem-aventuranças, dessas bem-aventuranças que nós estamos estudando, o assunto de Jesus sai do pessoal e ele precisa se concretizar no âmbito relacional. Que a paz
Seja o árbitro, seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Sozinho? Não. Mas vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Não tem como um membro de um corpo viver em paz sozinho, porque ele é membro de um corpo, ele está conectado ao corpo. O nosso coração, ele é tão enganoso que nos diz que para encontrar a paz verdadeira é melhor que cada um cuide de si mesmo. Sabe aquela ideia de monge que a gente vê nos filmes? O camarada, ele anda muito agitado e ele resolve então se retirar. Para ele ficar com os pensamentos dele. Coitado. Eu não aguento meus pensamentos. E ali ele acha que ele vai encontrar paz. Vivendo de forma isolada. Mas a vontade de Deus é para que vivamos em paz como membros de um só corpo. O padrão de Jesus é diferente. Essa ideia de que não, eu vou viver em paz, eu não vou me relacionar com ninguém, isso não é paz. Isso é ausência de conflito. Mas não é a paz que Jesus está ensinando. Ah, mas não dá para entender como isso. Bom, a paz que vem de Deus excede, de fato, todo o entendimento. É por isso que é um aparente paradoxo. É por isso que parece que é contraditório. O padrão de Jesus, irmãos, é diferente. De acordo com Romanos 12, 18, nós podemos entender isso. Diz, façam todo o possível para viver em paz com... Ficou mais difícil ainda, né? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Outras traduções trazem da seguinte maneira, no que depender de vocês, estejam em paz com todos. É claro que haverá pessoas que você tentará ter paz com ela, mas ela vai querer guerra. Por isso que o texto está dizendo, no que depender de você. A questão é, você fez o que dependia de você? Porque é muito fácil nós colocarmos a culpa no outro, enquanto nós não fizemos tudo o que deveríamos ter feito. A paz que o bem-aventurado, que o feliz, que o cristão de verdade experimenta, não pode ser vivenciada na solidão, porque foi chamado para a comunhão. A paz, ela é algo que se concretiza, a paz que vem de Deus é algo que se concretiza na comunidade. Não é simplesmente você olhar para dentro e não encontrar nenhum problema, se é que isso é possível. É por isso que muitas pessoas entram em parafuso, ficam malucas, nessa busca da paz interior. Não vão encontrar. Porque isso não existe. A paz de verdade só pode ser encontrada em Deus. É certo, é difícil viver em paz com as pessoas ao nosso redor. Porque nós nos relacionamos sempre com pessoas pecadoras. E isso é verdade para as outras pessoas também. Então é fácil eu chegar aqui e falar, é difícil eu viver em paz com o Carlos, porque o Carlos é um cara difícil. Só que do outro lado o Carlos está falando a mesma coisa. É difícil viver em paz com o cara como o Tito, porque ele é um cara difícil. Então eu não posso assumir essa postura vitimista, onde o outro é o problema. Eu faço parte do problema. O pecado que habita em mim fomenta o problema. Fomenta a guerra, a falta de paz que existe entre as pessoas. Fomenta a falta de paz que existe no mundo. É fácil a gente olhar para os governantes do mundo, para as autoridades políticas. É fácil a gente olhar para as pessoas e dizer, vocês deviam estar trabalhando mais, vocês deviam estar fazendo mais, vocês deviam achar saídas. Enquanto nós não somos capazes de pedir perdão para a pessoa que está do nosso lado. Enquanto nós não agimos em nome da paz com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais. É claro que viveremos infelizes. Porque não estamos buscando, muitas vezes, o padrão de felicidade de Jesus. Hernandes Dias Lopes escreve que a palavra paz, tanto no hebraico como no grego, tanto no Antigo Testamento como no Novo,
ela nunca é um estado negativo. A paz sempre se encontra de uma forma ativa. Você entende então o porquê que ter paz não é simplesmente fugir de conflito? Isso aqui está diretamente ligado com outra bem-aventurança que já falamos anteriormente sobre a mansidão. Não é ser mole, não é ser fujão. Ter paz é algo ativo. Ter paz é algo que envolve uma ação minha. Existe felicidade de verdade na paz, mas há também guerra. Porque se ela é ativa, é claro que terá bônus e ônus dessa busca pela verdadeira paz. Na guerra, na luta, na busca pela paz, nós precisamos lembrar que há Deus presente, cuidando dos seus. É isso que nos diz Isaías 23, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz será experimentada não por aquele que cruza os braços e tenta não se envolver com o problema dos outros. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. No pé do monte havia todo tipo de gente. Mas Jesus diz quem são os discípulos. Primeiro, os discípulos de Jesus são mais do que felizes. Porque não é uma felicidade comum, não é uma felicidade passageira, não é uma felicidade circunstancial, que qualquer coisa arranca. Mas em segundo lugar, Jesus diz quem são os seus discípulos. Jesus diz que os seus discípulos são os pacificadores. Isso é uma coisa que o discípulo de Jesus é. Não é uma coisa que ele simplesmente faz, ele é isso. Entretanto, ser pacífico não é ser pacifista. Não confunda as coisas. Enquanto o sujeito pacifista preocupa-se em viver em paz, o cristão pacífico ocupa-se em promover a paz. Você consegue entender isso? Enquanto aquele cara, o good vibes, ele quer paz só para ele. Não, eu não vou me envolver em encrenca. Fecharam em mim, fecharam o meu carro no sinal, eu não vou falar nada, eu não vou viver em encrenca, mas não é porque eu quero promover algum tipo de paz, mas é simplesmente porque eu não quero me incomodar. Eu não vou nem prestar atenção se o camarada que acabou de fechar a minha frente no trânsito não desmaiou no volante. Porque eu estou nem aí para ele. Eu vou só ligar o meu pisca e vou seguir o meu caminho. Esse é o pacifista. Ele quer a paz para ele. Ele quer a paz para os outros, mas cada um no seu. E não existe nada mais contrário ao evangelho do que isso. Cada um na sua. Porque o nosso Senhor morreu por um povo. Cantamos isso. Somos o teu povo. Não somos, Jesus, os teus indivíduos. Somos o teu povo. E desfrutamos da tua presença, do teu caráter, juntos. É claro que há o aspecto pessoal, e nós veremos isso conforme desenvolvemos o Sermão do Monte, mais para frente. Mas sonde o seu coração e perceba se você não é alguém pacifista, ao invés de ser um pacificador. Porque se a paz de Cristo habita em seu coração, não há como sufocá-la, mantendo apenas para si. Essa é uma boa notícia. Ouvi certa vez um pregador dizendo que Jesus usou, em tom de brincadeira, claro, que Jesus usou o meio de comunicação mais rápido já inventado, fofoqueiro. Jesus fazia alguma coisa e dizia, não conte para ninguém. E aí, bem logo, todo mundo estava sabendo. Ter a paz, ter essa boa nova, essa boa notícia dentro de nós, deveria causar o mesmo sentimento do que o desgraçado do fofoqueiro tem quando ele escuta alguma coisa.
Ele diz assim, eu preciso contar para alguém. Eu preciso contar para alguém. Ele liga para a pessoa. Ele diz assim, ó, viu, eu tenho que te contar uma coisa, vem aqui rápido. É sobre fulano. Não consegue nem esperar a pessoa chegar. Receber a paz de Jesus no nosso coração deve causar em nós esse desejo de promover então essa paz. Não tem como ficar preso isso apenas para si. Sendo assim, o pacificador que Jesus está ensinando aqui, ele não ignora os problemas que estão ao seu redor. Ele promove a paz. Lembra quando falamos sobre os misericordiosos? Misericórdia não é você entender a dor do outro, mas é também você atender a dor do outro. Misericórdia não é você sentir dó, mas é você se doar. Misericórdia é você entrar na miséria do outro para ajudá-lo e não contemplar a distância. É claro que o outro lado precisa se abrir para isso. Mas o pacificador não ignora os problemas que estão ao seu redor. Ele promove a paz. O pacificador, ele não emite conclusões sobre os outros sem discernir a situação. Ele preserva a paz. Quando alguém chega e fala alguma coisa para ele, ele não assume como verdade. Ele não é um passe adiante. Ele tenta discernir a situação. Ele tenta entender o que está acontecendo. Tiago ensina sobre isso. A carta de Tiago, o irmão de Jesus que escreve a carta de Tiago, ele olha muito para o Sermão do Monte. E ele fala sobre a língua. Ele fala que a língua é um membro do nosso corpo que é o único membro que é impossível de ser controlado. Que ela é muitas vezes inflamada pelo próprio fogo do inferno. Essa é a linguagem que Tiago usa. Tamanha a potência que há no membro do nosso corpo. Porque às vezes um comentário, às vezes um tom de voz, ao invés de preservar a paz, você incitou a ira, você incitou a guerra. Alguém chega e fala, não, porque o Odair é crente. Aí o outro diz, é crente. Com a palavra concordou, mas o tom de voz colocou em dúvida. Ah não, mas eu não falei mal, eu disse que ele era crente. Você percebe como a gente é rápido para já achar uma desculpa e dizer, não foi isso que eu disse. A gente responde de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, usa qualquer tipo de expressão, e as pessoas são obrigadas a sempre serem respeitosas, mansas, para entender o que o especial de Jesus está dizendo. Nós precisamos controlar a nossa língua. Não só no que falamos, mas também no que deixamos de dizer. Porque talvez há dentro da sua casa alguém que precisa ouvir mais uma vez. Você se lembra que Jesus te ama? Você se lembra que Jesus morreu por você na cruz? Você se lembra que esse tipo de atitude é uma ofensa a Deus? Nós promovemos a paz não só quando falamos o que deve ser dito, mas também quando controlamos a nossa língua naquilo que não deve ser dito. O pacificador, ele não se omite diante de um ataque à verdade. Ele luta pela paz. Ele não consegue ficar inerte, parado, diante de situações que atacam a verdade. Especialmente quando se trata do evangelho explícito. Não tem como. Enquanto a ideia do manso, e aqui, como eu falei, essa bem-aventurança do pacificador está completamente ligada à mansidão, mas enquanto como manso somos chamados a aguentar aquilo que falam sobre nós, isso não significa que devemos tolerar aquilo que falam a respeito do nosso Senhor. Que devemos tolerar quando pessoas inventam mentiras a respeito do Evangelho.
Ser pacificador, então, não é um esforço para não se indispor com o próximo. Ser pacificador vai envolver você lutar. Envolverá você se colocar muitas vezes em guerra. Guerra contra a mentira, guerra contra princípios que se levantam contra a verdade de Deus. Todos nós buscamos na nossa vida algo pelo que lutar. O sonho maior das nossas vidas. Eis aqui o nosso propósito de vida. Lutar pelas coisas do Senhor. Lutar para que através das nossas vidas o reino de Jesus avance. Mas entenda que toda ação em nome da paz será inútil se não for compreendida a raiz do problema, que é o pecado. Porque se andarmos por aí como pacifistas, sem considerar o pecado, nunca seremos de fato pacificadores. Ninguém pode promover aquilo que não possui. Jesus está nos chamando para promover a paz. Mas se não possuímos essa paz, não tem como promovermos essa paz. Se não há paz em meu coração, não haverá paz em minha ação. Pode até haver uma atitude eticamente boa, moralmente aceitável. Pode até haver na minha atitude uma regra muito bem cumprida, uma lei muito bem respeitada. Mas se não houver paz em meu coração, não haverá essa verdadeira paz em minha ação. É somente por meio de Cristo que conheceremos a paz que tanto ansiamos. Porque de tanto que se fala em paz, nós somos levados a esse desejo. Como eu falei, esse é um dos desejos mais primitivos do nosso coração, do nosso ser, ter paz. Alguns de nós até costumam clamar, eu só queria ter um dia de paz. Mas é somente por meio de Cristo que conheceremos a paz que tanto ansiamos. Porque eu deixo te dizer algo, as situações não vão te deixar em paz. A tua saúde provavelmente não vai te deixar em paz. As pessoas que te perseguem por algum motivo, que não gostam de ti por algum motivo, não vão te deixar em paz. O teu pecado, Satanás, não vai te deixar em paz. A nossa paz não pode estar atrelada a essas coisas. A nossa paz, a paz do coração, não pode estar atrelada a essas coisas. Precisamos entender de uma vez por todas que é somente por meio de Cristo que conheceremos a paz que tanto ansiamos. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é que essa ânsia por paz que há em nosso coração, ela foi causada, esse buraco que existe dentro do nosso coração foi causado pelo pecado. Porque a Deus pertencia esse lugar. E o pecado não consegue preencher isso, por isso que nós ansiamos por isso. Nós ansiamos por paz. E esse anseio pela paz, na verdade, é um anseio por Deus. E isso só pode ser sanado por meio de Jesus Cristo. O maior problema que enfrentamos, a maior inquietação da nossa alma, entenda isso por favor, não são por sonhos não realizados. Não são por metas que não são batidas. Não são. A maior inquietação da nossa alma é porque nós não temos paz. E isso é provocado pelo pecado. É falta de Deus. Mas o desejo de Deus é que experimentemos essa paz que excede todo entendimento. Muitos experimentam sentimentos enganosos que são confundidos com a paz verdadeira. Porque a essa verdade que Jesus está nos ensinando, a essa verdade que a Escritura nos ensina, muitos dizem, eu não tenho Jesus e tenho paz. Eu sou um cara tranquilo. Eu não brigo com ninguém. Eu conheci muitos casais assim. Onde íamos conversar e perguntar como é que estava a situação, vi o meu pastor fazendo isso muitas vezes.
E não foram raras as vezes que a gente ouvia mais ou menos o seguinte: não, a gente é uma paz aqui nessa casa. Aqui a gente não briga. Às vezes dá vontade de dizer, deveria, porque isso não é paz. Não é paz. É omissão. Não é paz. É ignorância, é ignorar os problemas. Não é paz. A verdade é que a gente precisa aprender a brigar. É brigar em nome da paz. É guerrear em nome da paz. E são esses mesmos casais que depois de 10, depois de 20, depois de 30 anos de casados, a gente escuta, não, a gente decidiu divorciar porque acabou o amor. Não tinha amor suficiente para brigar, para lutar pela paz verdadeira. É claro que um dia isso vai acabar. Porque não houve essa luta, esse desejo. Então tome cuidado. Sonde o seu coração e peça para o Senhor fazer esse diagnóstico. Se há Jesus em seu coração. E não uma figura mística, folclórica, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que domina, que manda, que ordena, que ensina como você deve ser. O problema é que muitas pessoas estão sendo enganadas por sentimentos de falsa paz. E aí as pessoas vão levando. Até que de repente um dia o caos bate na porta. Você já provou dessa paz que há em Cristo? Porque quando provamos daquilo que Cristo nos oferece, é inconfundível. Aquele que provou da paz de Cristo sabe que provou da paz de Cristo. Aquele que tem dúvida disso, provavelmente ainda não provou. Olha o que diz em João capítulo 14, versículo 27, Jesus dizendo aos seus discípulos, deixo a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Então não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Porque essa falsa paz que o mundo oferece, ela até traz no início uma tranquilidade. Mas estamos sempre com medo. Qualquer coisa tira a nossa paz. Usei certa vez essa ilustração, quero repetir apenas para ilustrar. Qualquer coisa explode a gente. É como se fosse um balão cheio de ar e um pneu cheio de ar. Com um alfinete você fura um balão, mas com um alfinete você não fura um pneu. E muitas vezes a gente é assim, a gente tem uma paz que é um balão. Às vezes o balão voa e a pessoa diz, meu Deus, ele estoura com grito. A paz que o mundo oferece é isso. Mas Jesus está dizendo, eu não dou a minha paz como o mundo dá. Porque na minha paz, vocês não precisam ter medo. Na minha paz, vocês não precisam ficar perturbados com as coisas que lhe acontecem. Quando entendemos, então, a natureza da guerra que envolve essa paz, nós estamos prontos para promover a paz de verdade. E isso custa caro. A paz custa muito. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 34. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Se a gente pega texto fora do contexto, a gente achou aqui uma contradição na Escritura. Se Jesus está dizendo que devemos ser promotores da paz e ele próprio não está promovendo a paz, mas é a espada, então o Evangelho não tem sentido nenhum. Mas entenda o contexto. O que Jesus está dizendo é que haverá guerra entre a verdade e a mentira. Haverá guerra entre aqueles que confessam verdadeiramente que Cristo é o Filho de Deus e aqueles que negam que Ele é o Filho de Deus. Promover a paz implica em estabelecermos muito bem esses limites. Promover a paz não é dizer, gente, no fim todo mundo vai ser salvo. Pode curtir à vontade, curte a tua vida adoidado.
Porque no fim, o Deus de amor, o ursinho carinhoso, vai pegar você no colo, vai dar umas 2 palmadinhas porque você foi um mau menino, mas no fim, o teu lugar no céu está reservado. Isso não vai acontecer. De jeito nenhum. Promover a paz é ensinar para as pessoas que há apenas um caminho para a paz verdadeira: em Deus. E isso só é possível por meio de Cristo. Porque é por meio de Cristo que nós temos a nossa paz com Deus, que vence o nosso pecado. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a paz é alcançada na guerra da verdade de Deus contra a mentira do diabo. Sendo assim, promover a paz é promover Cristo. Você se lembra da pregação do apóstolo Paulo? Um cara, no seu intelecto, dos melhores. Só quando ele chega diante dos sábios, dos filósofos, ele diz assim: eu estou disposto a esquecer tudo. Tudo aquilo que sei sobre a vida, eu estou disposto a abandonar tudo isso. Eu só não abro mão de uma coisa. A minha pregação permanece sendo a mesma: Jesus Cristo e este crucificado. Porque esse é o meio pelo qual nós temos paz com Deus. Me diga, por favor, do que adianta ter paz interior, ter paz consigo mesmo, ter paz com o próximo, sem ter paz com Deus? É dessa paz que Jesus está falando. No pé do monte, havia todo tipo de pessoa ouvindo, mas Jesus diz quem são os discípulos. Primeiro, são mais que felizes. Segundo, são os pacificadores. E terceiro, são confortados. Confortados pelo quê? Pela promessa de que serão chamados filhos de Deus. Aqui nós encontramos uma promessa que enche o nosso amanhã de esperança, mas também traz para o hoje uma grande responsabilidade. Seremos chamados filhos de Deus. Essa promessa, como todas as outras, ela será experimentada na sua totalidade, na sua plenitude e na eternidade. Mas é algo que podemos experimentar hoje. Portanto, creia, Kate. Por meio de Jesus, você é filha de Deus. Deus não olha mais para ti como uma condenada, mas como alguém que foi justificada pelo sacrifício de Cristo. Isso traz uma responsabilidade. Quando a Bíblia nos ensina aqui, então, quando Jesus está ensinando, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, o termo usado no original, ruiós, não sugere apenas uma criança que pertence a determinada família. Porque havia um outro termo que poderia simplesmente dizer, um filho aqui da casa. Não. O termo usado aqui, ruiós, se refere a um filho que entendeu as suas responsabilidades. Traz o sentido de alguém da família que possui responsabilidades, dignidade, honra e consideração. É alguém que sabe que ele não é filho apenas por ser filho, mas ele é filho porque possui uma missão. Ele é filho ele é filho e por ser filho representa o seu pai. É desse tipo de filho que Jesus está falando. Bem-aventurados, pois serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que entenderam a responsabilidade e o privilégio de representá-lo nesse mundo. É isso que nos ensina 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 17. Diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Que fomos reconciliados com Deus. Versículo 18 diz, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, que fez paz com Ele próprio, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, nos deu o ministério, nos entregou a missão de reconciliar outras pessoas,
de fazer paz, de promover a paz entre as pessoas. E não somente entre elas, mas entre elas e principalmente entre elas e Deus. Versículo 19 de 2 Coríntios 5 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que aquele que foi reconciliado com Deus, aquele que agora tem paz com Deus, que Deus não está mais irado com ele por conta do seu pecado, aquele que tem paz com Deus por meio de Jesus, agora ele recebeu o privilégio de compartilhar essa mensagem com outros. Não como um pacifista, mas como um pacificador. O que o texto está dizendo é que Deus usa a nossa boca para dizer, reconciliem-se comigo. Isso é algo que vem da boca de Deus através da nossa. Reconciliem-se comigo. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem do pacificador. Então pouco importa se o seu trabalho tem sido apenas para que as pessoas desfrutem de uma paz terrena. Não, eu vou ajudar o fulano porque ele está precisando, eu vou dar ali uma carona para ele porque ele está precisando, eu vou fazer uma doação para ele porque ele está precisando. Se eu não promover a paz de Cristo na vida dele, de nada adianta. Porque isso ONG faz. A nossa missão como igreja é o avanço do reino de Jesus. E isso ONG nenhuma faz. Pacifistas fazem isso. Pacificadores promovem a paz de Cristo. Amém? Os filhos de Deus, eles são agentes de paz. Mas não são agentes secretos. Não é escondido. Não é traficar Jesus. Eu vou entregar Jesus aqui, mas tomara que ninguém perceba. Não é. No próximo domingo nós vamos lidar um pouquinho melhor sobre isso na nossa última bem-aventurança. Mas os filhos de Deus são agentes de paz. Paz com Deus por meio de Cristo e com o próximo por meio do Espírito. Porque é por meio de Cristo que nós temos essa paz com Deus e o Espírito dele é enviado a nós e agora nós podemos ter paz uns com os outros. Porque o mesmo Espírito pelo qual eu fui salvo, que me regenerou, é o Espírito que regenerou o meu próximo. E ele foi tornado agora também um membro do meu corpo. E eu tenho paz com ele. Nós fomos chamados para vivermos em paz. O mundo, porém, tenta enganar o cristão, afirmando que ele foi abandonado quando luta as suas próprias guerras, quanto mais tentará quando envolve a batalha dos outros. Porque nessa busca por paz, Satanás tenta nos convencer de que nós estamos sozinhos. Pense nas suas lutas, nas suas guerras. Quantas vezes Satanás tentou te convencer de que você está sozinho nisso? De que Deus talvez esteja distraído com outra coisa. Quanto mais então, será que Deus vai estar preocupado com você lutando a batalha dos outros? E aí no nosso coração começa a surgir aquela ideia de que se Deus não olha nem para mim, se eu não posso contar com a ajuda de Deus nem para resolver os meus problemas, nem para eu ter paz, bem capaz que eu vou me envolver no problema dos outros. Talvez você já foi tentado a se fechar nas suas próprias necessidades, nas suas próprias guerras. Mas olha o que Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Gente, esse é um texto que a gente precisa lembrar dele sempre.
Jesus não está colocando aqui uma opção. Talvez vocês terão aflições. Ele está dizendo, vocês vão ter. E eu estou dizendo isso para vocês não ficar ansioso. Jesus diz assim, eu digo isso para que vocês tenham paz. Então não fica desesperado. Eu brinco com os irmãos aí, não loqueia. Não se surpreenda. No mundo vocês terão aflições. Mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Nós precisamos ser lembrados disso. Que Jesus venceu a guerra para trazer paz aos nossos corações. Dito isso, os filhos de Deus estão do lado vencedor e permanecerão sempre do lado vencedor. São verdades que nós precisamos ser relembrados sempre. Essa semana alguém me mandou uma mensagem perguntando como estava a minha família. Eu compartilhei com essa pessoa e disse assim, não, estamos bem, com a graça de Deus estamos bem. Porque essas outras coisas são circunstanciais. E essa irmã, guiada pelo Espírito Santo, disse para mim, nós estamos do lado vencedor. Não há por que ter desespero. A nossa paz está em Cristo e muito bem guardada nele. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, supremacia, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É Ele, o nosso Jesus. É nele que está a nossa paz. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar. Você já foi enganado por uma falsa sensação de paz? Você já olhou para a sua vida e pensou, está tudo muito bem. Eu alcancei a paz que eu sempre quis. Só que, no estalar de dedos, tudo ruiu. Tudo se foi. Com o vento, tudo desmoronou. Isso significa que a paz era circunstancial. Não era uma paz que vinha do Senhor. Se você já experimentou isso, você não pode cometer o erro de continuar buscando paz em coisas ou em pessoas. Porque a verdadeira paz só é experimentada por aqueles que foram feitos filhos de Deus por meio de Cristo. Porque qualquer outra coisa na qual colocarmos a nossa paz nos decepcionará. Pessoas morrem, negócios fracassam, pessoas traem, a saúde se esvai, tudo passa. Mas o nosso Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A nossa paz está bem segura nele. Enquanto o mundo grita em toda a esquina, paz, paz, o resultado dentro de nós é caos e caos. O mundo levanta a placa, aqui tem paz, vem que eu te ofereço paz. As ideologias do mundo, aqui há liberdade para você encontrar a paz interior. E a gente até se engana. Mas bem logo descobrimos mais caos e caos dentro de nós. O que devemos entender é que as guerras que há dentro de nós, as guerras que há dentro de você, são causadas pelo pecado. São causadas pelo mal que existe em nós e elas não serão vencidas sem luta.
Então devemos sair daqui e lutar contra os nossos pecados na força do nosso próprio braço? Claro que não. Já fomos derrotados, já queimamos na largada se essa for a nossa postura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o nosso braço que vence o pecado, não é o nosso braço, a nossa estratégia que alcança a paz. É por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então corra para Jesus, pois é Ele quem vence a batalha e nos traz a verdadeira paz. Corra para Jesus. Se você parou na metade do caminho, corra para Jesus. Se você tem andado por outras direções, corra para Jesus. Se você por algum motivo anda desanimado e está caminhando a passos lentos, corra para Jesus. Porque é somente nele que está a nossa paz. Somente o príncipe da paz pode aquietar a nossa alma, mesmo em meio ao caos desse mundo. Mesmo em meio ao caos de saúdes fragilizadas, casamentos abalados, filhos rebeldes, corações resistentes ao pecado, somente o príncipe da paz pode aquietar a nossa alma. Uma vez que se experimenta essa paz, percebe-se então que há tantos outros que não possuem. Quando essa paz cai no nosso coração, os nossos olhos se abrem e percebemos que há tantas pessoas que não sabem o que é ter a paz de Cristo. Se você é discípulo de Jesus, você é um pacificador. Você pode estar sendo um displicente, um relaxado, um preguiçoso, mas se você crê em Jesus, você é um pacificador. Portanto, arrependa-se e levante-se como um homem que promove a paz de Cristo. Levante-se como uma mulher que promove a paz de Cristo. E isso vai muito mais além do que chegar na igreja e dizer: paz do Senhor. Vai muito mais além do que discurso. Se você é discípulo de Jesus, você é um pacificador. Assuma essa postura em nome de Jesus. O seu coração, ele foi purificado para que você leve essa mensagem adiante. Você lembra que há uma sequência lógica e espiritual nas bem-aventuranças? Semana passada falamos: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados agora os pacificadores, porque eles foram purificados no coração e agora podem, com o coração puro e cheio de paz, promover essa paz. Não desanime. Não desanime. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E isso é apenas para que você mude a sua postura. Lembra? Jesus estava caminhando e sentou para mostrar que o assunto era diferente. Para mostrar que isso aqui é importante. Então, como você já está sentado, vou pedir para você se colocar em pé. Não desanime na busca dessa paz. Não desanime, porque Jesus é o mais interessado na paz do seu coração. Não desanime, porque Jesus é o mais interessado em lutar e vencer as suas guerras, as suas batalhas contra o pecado. Não desanime, não pare no meio do caminho, continue buscando, porque Ele está vendo você e chamando você para confiar cada vez mais nele. Então tenha ânimo, crente. Tenha ânimo, meu irmão, tenha ânimo, minha irmã, pois todo o esforço aqui valerá. Pois ouviremos do nosso Senhor: muito bem, meu filho amado. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados naquele dia de filhos de Deus. Não funcionários do céu, não contratados do reino, mas filhos de Deus.
E isso é algo que pode se tornar verdade hoje. Isso é algo que pode se tornar verdade no nosso presente. Porque João, capítulo 1, nos ensina que todo aquele que crê, todo aquele que receber essa verdade em seu coração, ele é tornado pelo Espírito filho de Deus. E essa paz começa a reinar em seu coração. Então, em nome de Jesus, agarre-se nisso. O último texto que nós lemos, de Isaías 9, fala sobre uma promessa. Um dia viria aquele que teria o governo sobre os seus ombros. E esse menino seria chamado Príncipe da Paz. Essa promessa foi cumprida. E nessa promessa nós nos agarramos. Jesus é o nosso Príncipe da Paz. Tenha paz. Tenha Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. E nós encerraremos esse culto respondendo à palavra de Deus de duas maneiras. Primeiro, orando. Nós vamos orar nesse momento e pedir a Deus: Senhor, eu quero a tua paz. Eu tenho uma vaga lembrança do que é isso. Porque em algum momento da minha vida eu já provei, eu já experimentei dessa paz. Mas eu ando longe do Senhor. E o meu coração anda inquieto. A minha alma é um verdadeiro caos. Talvez a sua oração deva ser essa: Deus, em nome de Jesus, me dá a tua paz, que é encontrada por meio de Cristo. Me ajuda. Abre os meus olhos, abre o meu coração para crer no Evangelho, para crer que Jesus veio, morreu, ressuscitou para a minha salvação. Me ajuda a entender de uma vez por todas que sim, Deus, eu sou importante para Ti. E é por isso que o Senhor me chama para provar, experimentar a Tua paz, para então promover a Tua paz. Ore nesse momento, converse com o Senhor. Coloque diante dele as situações do teu coração. Coloque diante dele a guerra contra o pecado. Olhe para as adversidades que têm surgido da sua vida e perceba como muitas delas são resultado de alguns pecados. É claro, talvez não são todas. Talvez há algumas coisas que você tem sofrido, não porque você cometeu algum pecado, mas porque pessoas ao teu redor cometeram pecado. Ou também porque você vive num mundo de pecado. Num mundo que foi afetado pelo pecado. Mas eu quero dizer a você essa noite que há uma promessa de que em Cristo nós temos paz com Deus. De que Ele não olha mais para nós como inimigos, mas como seus filhos. Então, se você ainda não crê no Evangelho, se você ainda não rendeu o seu coração completamente ao Senhor Jesus, peça a Deus nesse momento, se assim o Espírito Santo te conduzir, peça a Deus nesse momento: Senhor, me torne teu filho, porque eu quero experimentar a paz que só pode ser encontrada em Ti. Eu quero experimentar a felicidade que só pode ser encontrada em Ti. Por outro lado, você pode ser alguém que já conhece dessa paz, mas não tem desfrutado dela. Você já provou dessa paz, mas não tem promovido ela. Pelo contrário, os seus relacionamentos estão quebrados. Você não consegue pedir perdão. Você não consegue se arrepender. Você fala mal. E quando tem que falar bem, você não fala. Ore ao Senhor nesse momento. Deus, gera arrependimento em meu coração.
Me livra da preguiça espiritual, de não me fechar em mim mesmo. Me ajuda, Senhor. Clame a Deus, porque Ele está ouvindo você. Ele te chamou aqui essa noite, Ele te trouxe aqui essa noite para falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Dê-nos a tua paz. Paz que está acima das circunstâncias. Paz que está acima de traições, de mágoas. Paz que está acima de qualquer suspeita. Paz que não passa. Paz que não é levada pelo vento. Dá-nos essa paz, Senhor. Por meio do novo nascimento, dá-nos essa paz. Para que possamos nos juntar à tua causa e sermos pacificadores. Em nome de Jesus, que essa semana, toda criatura que tiver um encontro conosco, tenha também um encontro com a paz de Deus por meio de Cristo. Porque sabemos que a guerra contra o pecado, a guerra contra o mal, já foi vencida. Nisso está a nossa esperança. E nós estamos convictos disso. Por isso, Senhor, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.